Olá, pessoal. Agora eu vou falar sobre a imunologia, né? O sistema imunológico. A gente tem que, quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa em defesa, né, do organismo. Contra quem? Então, tem vários mecanismos, seria mecanismo? Vários seres que podem estimular o sistema imunológico a trabalhar, né? Então, quando o organismo tem atividades próprias, né, reconhecimentos próprios, células próprias, ele vai fazer o metabolismo normal. Quando ele está impróprio, não, nonsense, que eles falam, sense e nonsense. Nonsense, a célula está imprópria para fazer alguma atividade ou é estranha para o corpo, ela vai dar um jeito de eliminar, né? Ela vai reconhecer primeiro e vai eliminar do corpo. Bom, uma célula velha, né? Ela vai acontecer a apoptose, então você vai tirar ela do meio. Então você pode englobar ela e digerir ela e aproveitar o que ainda é útil, né? Igual a hemácia velha, né? A hemácia ela tem 120 dias de vida, aí ela fica velha, vai lá no baço, aí as células de defesa, o sistema imunológico vai lá, engloba ela, digere ela e vai pegar o ferro, vai reaproveitar ela, que seria tipo uma reciclagem, né? Uma reutilização de alguns itens que são úteis para formar outra hemácia, no caso. Vai reconhecer bactérias, vírus, então vai entender que ele é um não próprio do organismo, vai reconhecer e eliminar. Células de formação estranha, anormal, células cancerígenas, são outros tipos de células que o organismo também vai reconhecer e eliminar. E também tem aqueles casos que acontecem em transplantes, né? Transplantes de órgãos, enxertos, que acontece de um outro corpo, né? Para recebido, por exemplo, para alguém que precisa. Então, esse corpo que precisa vai ter alguns componentes diferentes daquele outro tecido, outro órgão. Então, aquilo pode acontecer de o corpo rejeitar. Então, é porque o sistema imunológico está reconhecendo aquela membrana, aquela célula nonsense, né, imprópria. Então, tem aqueles imunossupressores para não acontecer rejeição, que diz que nenhum corpo, mesmo que seja de filhos, pais, acontece rejeição por causa que tem uma variedade de proteica, nosso tecido tem uma variedade proteica muito grande. Quando a gente fala de nonsense, né, são componentes moleculares não próprios do nosso organismo. Então a gente tem que pensar que esse tipo de molécula, esse componente, seria os antígenos. O que são os antígenos? São corpos, moléculas ou parte de moléculas, né? Algum componente estranho ao nosso organismo. Então, pode ser um micro-organismo ou parte do micro-organismo, vírus, bactérias, tudo que o organismo não reconhece como próprio daquele componente, daquele ser. Então, tem componentes vivos e também não vivos, no caso, aliás, vivos de animais e vegetais, pode ser o pólen, pode ser clara de ovo, algum componente alimentar, né? Parte de uma bactéria, uma membrana, uma fímbria, né? Uma cápsula, pode ser um pedacinho. Aquilo lá já consegue estimular o sistema imune para produzir e atingir, fagocitar aquele micro-organismo, né,
componente nonsense, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente falando do sistema de defesa, a gente fala dos leucócitos, os glóbulos brancos, né? A gente pensa primeiro, mas essa é a menor parte, que tem órgãos que fabricam ele e eles ficam sendo produzidos também no sistema linfático. Lá no sistema linfático, ele é um sistema aberto, não é igual o sistema circulatório, né? Que ele é fechado, ele sai do coração e volta para o coração, ele não tem nenhuma abertura que extravasa para outro lugar. O sistema linfático, ele fica em certas vias principais e ele tem pontas que ele capta seria um edema, um líquido, né, que seria a linfa, e depois lança de novo para o sistema circulatório. Então ele pega o que extravasa das veias, artérias, né, das vênulas, e depois ele joga de novo para dentro delas, sabe? Então ele faz com que esses líquidos do interstício sejam captados e depois eles jogam de novo para o sistema circulatório para a gente não sofrer a diminuição da concentração do plasma sanguíneo, sabe? E lá no sistema linfático tem a produção de leucócitos, aquela multiplicação. E a gente tem os órgãos que fazem a maturação, né? Igual o baço, a medula óssea, o osso, né? O fêmur dos ossos longos, né? Nos ossos, na medula óssea dos ossos longos lá e achatados também. A gente faz a maturação do linfócito, tem os linfócitos B e o T. Esse é do B, igual o professor falou, B de bom, né? B de baço, que é onde que tem onde a maturação do linfócito B. O que o linfócito B faz? Ele estimula a formação de clones, que é onde que vai ter as células B de memória, e também ela pode fazer a diferenciação, né, uma mudança do linfócito B para plasmócito. Aí o plasmócito ele produz anticorpos, seria aqueles dedinhos, os dedinhos que neutraliza o corpo estranho para ele não liberar toxinas. Eles são tipo receptores que ocupam os espaços onde que há de receptor no vírus da bactéria, no micro-organismo que é reconhecido como estranho. Que mais aqui? Vamos ver. O linfócito T. T de timo. Lá acontece a maturação do linfócito T. O que o linfócito T pode ser? Ele pode ser várias coisas. Tem várias funções. Ele pode ser um linfócito T auxiliar, que ele vai liberar quimiorreceptores para reconhecer para ser englobado, acontecer a fagocitose de digestão, porque ele é auxiliar, porque ele anuncia para o linfócito B vir aqui e liberar antígeno ali e fagocitar. Existe o linfócito T, CD4, TCD8 e o natural killer. O natural killer ele já vem e mata logo a célula, já foi reconhecida como estranha, ela é conhecida já como estranha, já vai direto e mata. E tem aquela CD4 que é o início da resposta, acontece de 0 a 4 horas, acho que é 0,4 horas, ela já tem uma resposta rápida. E a CD8, ela acontece
Cadê? A CD8 ela também ela é killer. Ela tem toxinas também que faz com que a célula se digera, já vem sendo digerida. A toxina ela já coloca a grelina, a perfurina, aí tem a granzina e são citotoxinas que eles ejetam dentro do vírus e já acontece digestão e entra também líquido e ela explode no caso, né? E a digestão já acontece e já vai tendo os reaproveitamentos da célula. Dá licença daí. Ô pai, que bom que você achou esses trem aí, ué. Legal. Mas só tem esse. Tá bom, já deu, né? Eu queria mais. Depois a gente vê. Não, ela socou a cara aqui com essa cara de pintada aí, ó, mocinha de princesa.